Quando correr uma ultramaratona, quais são os benefícios desse grande desafio? Olá pessoal, antes de falar propriamente do assunto, eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade do meu país, estou com saudade das montanhas, estou com saudade das pessoas e que em maio agora estarei no Brasil a trabalho, fazendo palestras, e quem quiser marcar um bate-papo sobre a vida, sobre corrida ou até mesmo uma palestra, estou à disposição. Eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição. Bom, quando correr uma ultramaratona, quais são os benefícios desse grande desafio? E essas foram as perguntas que não se calaram para mim em 2015. Então na época eu tentei entender o porquê desse desejo, e isso foi muito importante, porque eu consegui me abstrair e perceber o que acontecia comigo naquele momento. Muitas vezes a gente fica tão envolvido com o dia a dia que você não consegue assistir o que está acontecendo com você. Buscando o desejo de fazer uma ultra, eu descobri que naquele momento eu estava vivendo um período muito infeliz na minha vida profissional, decepcionado com a empresa que eu trabalhava, apesar de eu ter feito uma carreira maravilhosa lá. Então foi muito importante entender o motivo da ultramaratona. A ultramaratona seria para mim uma espécie de desafio que me tirasse um pouco daquela rotina desgastante que eu estava vivendo. Ou seja, não tratava de nenhum trauma, nenhum rancor, nenhuma raiva. Não se tratava de nada que fizesse da minha ultramaratona uma obsessão. Além disso, naquela época, eu estava iniciando um novo ciclo de vida. Eu tinha 42 anos, eu estava entrando no meu 6º ciclo de 7 anos. Eu acredito muito naquele tema dos setênios, que são 70 anos, né? Que a sua vida ela passa por mudanças de 7 em 7 anos. E quando você se entrega a essas mudanças, você chega aos 70 com muito mais lucidez, com muito mais clareza e com muito mais felicidade. A ultramaratona poderia facilitar a absorção necessária para que eu realmente mudasse de fase naquela época. Enfim, isso tudo aconteceu em setembro de 2015. Eu decidi, ok, eu vou correr uma ultramaratona, eu mereço, as minhas motivações são justas, então eu quero fazer. Era num domingo, eu coloquei ultramaratonas difíceis, e a primeira prova que me veio foi a Ultra Fjord, que inclusive aconteceu de novo esse ano de 2018, agora na semana passada. E quando eu assustei, a Ultra Fjord, ela tinha uma quilometragem de 70 quilômetros. E isso não é tão comum. 70 quilômetros numa ultramaratona, falando de setênios, o momento que eu precisava de mudar de ciclo, eu não pensei duas vezes. Me inscrevi na prova imediatamente, vi o vídeo de chamada da prova, foi assim, e disse para mim, esse vai ser o meu próximo desafio. No dia seguinte, eu fui contar para o meu treinador que eu tinha me inscrito numa prova de 70 quilômetros. Obviamente, ele reprovou a minha decisão, afinal de contas, até ali eu tinha experiência de maratonas, ou seja, 42 quilômetros. Maratonas você se faz com até 4 horas no máximo, entre corridas e treinos. Então eu estava partindo para uma prova de 70 quilômetros, que duraria quase 11 horas, num lugar inóspito, congelante. Na época, a minha assessoria ela não estava apta a me preparar para um desafio tão grande. E eu pedi licença da Ranfan para procurar um preparador físico específico para a Ultra. E aí, passados uns dias, o Paulo me procurou e falou assim, Saulo, você não vai sair da Ranfan nem que seja temporariamente. Eles encontraram um preparador físico para mim, que é o Caco Fonseca, um ultramaratonista super experiente, super parceiro da Ranfan de São Paulo, e acabei permanecendo. Isso não é propaganda, isso é respeito, é confiança na capacidade técnica da empresa que te assessora. E isso é fundamental para um ultramaratonista. Então fica aí uma dica. Bom, e muitas pessoas também reprovaram a minha decisão, ficaram preocupadas. Afinal, eu era executivo de uma grande empresa
eu tinha pouco tempo, estava naquela época muito cansado e não era um desafio comum aquele. Enfim, foi uma decisão conscientemente tomada e tinha claro para mim que aquele era o momento correto de se fazer uma ultramaratona. Porque na época eu já tinha experiência, na época eu já corria há 17 anos, não distâncias tão longas, o meu máximo tinha sido as maratonas que eu já tinha feito. Eu tinha força física, eu malhava constantemente, não só para ficar mais forte para a corrida, mas também para evitar lesões. Eu já tinha muita consciência corporal. Quando eu estava cansado, eu conseguia mudar o peso sobre uma musculatura e começar a priorizar uma outra em detrimento daquela que estava cansada. Eu já era uma pessoa disciplinada com os meus treinos, com as minhas alimentações, com os meus horários, ou seja, eu sempre não, né? Naquela época eu já era muito determinado. A minha alimentação, eu já praticava bons hábitos, eu nunca fui de fazer dieta, mas eu também nunca fui de extrapolar. Eu sempre tive um nutricionista acompanhando o que eu faço e posso dizer que hoje já virou um hábito alimentar. Mas eu bebo cerveja, eu tomo vinho muito, diariamente eu tomo vinho, eu como gordura, mas é muito pouco, como doce. Então, ou seja, eu já me sentia realmente amparado e preparado para aquele desafio. E já tinha consciência de um tríade que para mim é muito importante: treinamento, alimentação e descanso. Isso serve para o esporte e para a vida pessoal e profissional. Ou seja, se você tiver dedicação em treinar o que você gosta e faz, se você cuidar bem da sua alimentação, porque nós somos o que comemos, e se você considerar que o descanso faz parte do treinamento, você estará sempre preparado para o próximo desafio. Então, conclusão, quando eu devo correr uma ultramaratona? Conversando com outros ultramaratonistas, conversando com amigos, eu percebo que para você fazer uma ultramaratona, você precisa de vencer algumas etapas de meia maratona, de algumas corridas de montanha, de aprender a se alimentar durante a corrida, de conseguir treinar sozinho, concentrando na sua passada. Tudo isso vai te habilitando e na hora que você tem intimidade com todos esses pontos, e aí eu acredito que você está preparado para fazer uma ultramaratona. E se ainda por cima você tiver uma motivação que te impulsione a fazê-la, como eu tive, aí fica perfeito, porque a motivação por fazer vai facilitar muito o seu caminho. Afinal, os percalços das nossas vidas podem se tornar um trauma eterno, mas também eles podem se tornar uma inspiração para que você desenvolva outros campos que você nem esperava. E essa é uma decisão muito pessoal. Você pode sofrer, sentar e chorar, ou você pode tornar aquele momento difícil uma inspiração para que você se supere e seja muito bom em alguma coisa. Olha, uma ultramaratona, ela aproxima a dor do prazer. E durante a prova, só você vai sentir essa aproximação. E a mente, ela vai se fortalecendo à medida que a dor vai sendo adiado para depois. E a glória estará em você não desistir. E o encanto acontece quando a dor, o medo, eles se corroem e depois eles se cristalizam e aí se tornam num doce prazer, que é o prazer da vitória, o prazer de concluir uma ultra. Essa foi a melhor resposta que eu encontrei quando devemos correr uma ultramaratona. E falando das vantagens de se fazer uma ultramaratona, foram duros 6 meses de treinamento, a partir de outubro de 2015 até abril de 2016. O quanto eu me tornei mais humano, mais humilde, mais corajoso, foi depois dessa minha primeira ultra que me destacou ainda mais o desejo de inspirar as pessoas, de contribuir com o próximo, de me tornar um palestrante com um desejo íntimo de realmente inspirar as pessoas a fazerem melhor, a serem melhores. Não só no esporte, mas na vida pessoal e profissional. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a vida é uma ultra. Ela não é a partida nem a chegada, ela é o percurso inteiro, onde você vai encontrando a dor e o prazer. Uma ultra, o seu maior amigo é você,
E quando você chega, você percebe que você se tornou mais seu amigo do que antes. Apesar que muitas pessoas contribuíram para aquilo ali, me ajudaram naquilo, não posso esquecer, mas eu me tornei mais amigo de mim mesmo. A ultramaratona, ela te mata de orgulho. Quando você chega, você tem a sensação de que você pode ir aonde quiser. Então eu aprendi também com a ultra, coragem e força. Coragem, porque para mim coragem é o primeiro de todos os adjetivos. Você tem coragem para nascer, para viver, para alimentar, para ajudar o próximo, para trabalhar, para não ser corrupto, para ser uma pessoa feliz. Então a coragem, você precisa de coragem para iniciar qualquer coisa. E tá até chovendo enquanto eu estou gravando, é muito bacana isso. E ainda falando das vantagens de uma ultramaratona, das vantagens da corrida, eu posso dizer que as vantagens também são físicas. Você tem um melhor condicionamento cardiovascular, você evita osteoporose, você perde peso, reduz gordura, você se torna uma pessoa mais forte fisicamente, mais equilibrada, mais feliz. Quem corre é mais feliz. A mente de uma pessoa que corre, ela se desgasta menos na terceira idade. Você diminui os riscos de câncer, você tem uma vida reprodutiva mais ativa, o cérebro funciona melhor. Então, pessoal, para terminar esse vídeo sobre ultramaratonas, se você acredita ser capaz, vá em frente. A sorte acompanha os corajosos, desde que a coragem seja competente. Portanto, planeje, treine, crie um caminho viável para o seu sonho. Caso contrário, o seu sonho será apenas um delírio. Boas corridas, muito sucesso na vida pessoal e profissional e até o próximo vídeo.